Ótimo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Começando mais uma live aqui pela TV Vento Sul. E eu vou conectar aqui ao mesmo tempo um Insta. Tá legal que vai estar aqui, não atrapalhando esse. Tá legal. Agora você está ao vivo. Ok. Estamos ao vivo aí. Legal. Começando mais uma live para falar de relações pessoais, né? Relações de casal, relações de amigos, né? E como toda relação precisa respirar. Tá? A gente vem trabalhando sobre esse tema do respirar das relações, né? As encrencas que a gente encontra quando insiste em ficar grudado, que é uma coisa muito boa, né? Quem já foi casal, ou mesmo, como eu estou dizendo aqui, tudo que a gente está conversando também é válido para amigos, né? Para amizades, para relações de amizade. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, aí eu acho que ficou mais legal. Tá bom aí. Relações de amizade e de namoro, casamento, ficação, tudo que se pareia, né? Forma um par. E que forma um dois em um. Né? Quando a gente cria um par com a pessoa, a gente forma um dois em um. Como já foi um dia, né? Como a gente já foi um dia dois em um dentro do útero das nossas mães. Foi literalmente dois em um, né? Então, vai mexer com todas as separações. Cada separação, cada nova separação na nossa vida vai mexer com todas as... vai fazer um link, né? Com todas as separações anteriores. E a gente vem falando, essa é a terceira live que a gente está fazendo sobre esse tema, a gente vem falando dessas separações, como elas influenciam, né? Nas separações atuais que eu preciso viver. E quando eu falo separações, eu coloco bastante, eu não estou falando só da grande separação, do divórcio, do fim do namoro, né, ou do fim da amizade, não. Eu estou falando de pequenas separações também, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Estou falando de pequenas separações também, quando cada um quer fazer coisas diferentes, né? E se respeitar o que quer fazer, vai precisar se separar. Também quando as opiniões não concordam. Porque uma das coisas gostosas também, né, nesse sentido, é essa coisa do a gente concordar, né, sobre as opiniões. A gente está conversando sobre alguma coisa e que gostoso, que as opiniões concordam, alguém, né, com quem eu formo par, alguém com quem eu compartilho opiniões e me sinto fazendo um grupo, né, um pequeno grupo de dois. E quando a opinião não bate, quando há uma discordância, quando há uma quebra de expectativa sobre o que o outro queria, né, que a gente sempre faz uma leitura e sabe mais ou menos o que o outro quer da gente, e a gente não está afim daquilo, né? Então há uma quebra de expectativa. Todos esses momentos é o que eu chamo de pequenas separações. Necessárias para saúde da relação, do casal, né? E assim respira. Separações, fui viajar, fui num congresso, fui fazer um trabalho, fiquei alguns dias fora, fui ver parente, depois volto, né? Fui sair com os amigos, fui sair com as amigas, depois volto. O casal que vive bem essas pequenas separações, né, acaba reparando, fazendo reparações na sua relação, ou seja, tem uma relação mais saudável, né, onde que a individualidade de cada um fica menos comprometida. Onde que eu preciso ceder menos, e principalmente eu tenho que tomar cuidado de ceder o que eu não posso ceder, né, porque assim, claro, toda relação vai ser necessário a gente ceder alguma coisa, não existe, não vai existir.
né? Senão nunca acaba se ficando junto. Difíceis são os momentos em que tá totalmente favorável para os dois. Né? Sempre um cede alguma coisa, cede uma opinião, cede de várias formas para poder se relacionar. É comum, né, que a gente precise ceder, né? Mas que seja uma concessão, né? Ou que eu descubra esse ponto em que, se eu ceder, se eu concordar, se eu for junto, eu vou estar passando por cima de mim mesmo. Esse limite é importantíssimo da gente conhecer. Porque não adianta ultrapassá-lo em nome de querer permanecer mais tempo junto. Não adianta. Por quê? Porque aí algo vai, mas não vai. Né? Que são as instâncias do inconsciente, onde que o inconsciente tem essa questão. Né? Ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo. E a gente vai entendendo, eu vou e não vou, né? Eu concordo, mas não concordo. Eu concordo, mas... né? Ou eu vou, mas não tô lá. Isso é para tudo, né? Então é importantíssimo para tudo. Eu digo, desde um beijo, até um viajar junto, até fazer planos juntos, né? Que casa vai comprar, que não vai. Aí depois a pessoa... não sente aquela casa como dela, né? Não participou daquilo, mas mora naquilo. Quer dizer, vai criando os famosos duplos vínculos, né? Ou seja, duas coisas são comunicadas no meu comportamento. Eu digo que tudo bem, na minha boca eu digo tudo bem, mas no meu comportamento ele também comunica, né? A comunicação corporal, né? No meu comportamento eu digo que não. Então é um sim, não. Né? A gente trabalhou na outra live como é importante que os nãos sejam claros e sejam dados para poder dar os sims. Né? Nãos claros vão fazer com que haja também sims claros. Né? Momento de frustração, de pequena separação, não concordo, não vou junto. Ah, mas eu queria... Não vou. Mas quando eu vou, quando eu estou... eu tô mesmo. Né? Essa aqui é a... Eu me entrego à relação. Né? Quando eu dou não. Eu vou fazer um apêndice, assim, um desvio, porque eu falei em linguagem corporal. E aí uma curiosidade, né? A linguagem corporal, a chamada linguagem não verbal, né, ela vai estar, essa é uma comunicação que vai se expressar pela gestualidade, né, pelo corpo como um todo, né, o meu olhar e o meu gestual e o meu corpo, se o meu pé se direciona para a porta, se eu faço sempre são pequenos gestos, né, que dão a entender, né, o tipo, opa, né, ou então sei, claro, né? Então tá no meu gestual, mas também nisso que a gente chama de fala, que eu estou fazendo aqui, né? Também há um componente de linguagem não verbal. Há um componente de linguagem somática, corporal, que vai no tom da fala. Fala tem conteúdo e tom. Inclusive nas nossas mensagens, né, nessa época em que a gente está trocando muita mensagem escrita, né, pela internet, veja que os emotions, né, eles fazem esse papel de tentar dar o tom daquela frase, né? Agora as figurinhas e toda essa coisa que tá acompanhando o conteúdo. E na linguagem falada, né, o tempo todo também acompanha o conteúdo. Tá? Tem um conteúdo que vai junto e também acompanha no tom, também acompanha a linguagem corporal. E assim, eu digo muitas vezes assim, tem pessoas que querem fazer curso
para aprender melhor a linguagem corporal. É interessante. Assim. Eu já estruturei um curso e dei uma época um curso desse lá em São Paulo, lá no Senai. É interessante. Agora, as pessoas leem muitos manuais, né, sobre linguagem corporal, sobre, né, o que cada gesto quer dizer, buscando esse conhecimento. Mas a grande inteligência que a gente precisa desenvolver para entender melhor a comunicação corporal é a capacidade de dar conta do que a comunicação corporal comunica. De ver isso que ela comunica. Porque a gente faz um pacto para não enxergar o que o comportamento do outro comunica, caso eu não queira essa comunicação. Eu quero outra coisa. Eu quero outra coisa dessa pessoa. Eu quero, por exemplo, eu quero que ela diga sim para uma coisa que eu propus. Toda a parte do corpo dela, né, que vai dizer não, eu preciso estar pronto para perceber que a pessoa está dizendo não. Tem duas comunicações aí. Ela está dizendo não e não está dizendo isso claramente, né? Não está dizendo isso pela boca, ela está dizendo pelo corpo. Ela está tentando me agradar ou tem outras questões dela. Então, assim, para eu ler a famosa linguagem corporal, eu preciso dar conta da informação que ela revela. Porque a linguagem corporal, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar os pactos, vai revelar as mentiras. Não é nem mentira exatamente, né? Mas se eu falo alguma coisa que nem eu mesmo tenho muita certeza, né, do que eu estou falando, sempre tem um gesto que faz assim, que faz assim, né, que faz assim, que faz assim, né, que são os microgestos, né, quando a gente era criança e falava uma coisa, né, na nossa ingenuidade, foi ele, né? Então, o adulto, né? E vários outros, né? O gesto do... Ah, tá falando mentira? Não tá falando mentira. Às vezes a pessoa tá... Algo nela duvida daquilo que ela tá afirmando. Mas ela também não quer entrar em contato com isso. Né? Você quer ir? Quero. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos? Né? Coisas assim, né? Vamos. Né? Quer dizer, a pessoa quer querer ir absolutamente, né? Quer querer ir totalmente. Mas tem algo nela que não quer ir. E isso aparece no gestual. Então, assim, é importante perceber esse ponto em que não tem como eu ceder. Se eu insistir em passar por cima desse ponto, em que eu digo sim querendo dizer não, em que eu concordo discordando, e essa discordância, ou esse não, é fundamental, é essencial para mim, está na minha essência. Porque, como eu comecei falando, claro, a gente precisa ceder, todo casal precisa ceder alguma coisa, senão não há os encontros. Não só em casal, em grupos, né? Se eu vou marcar um horário de uma reunião, né? Alguém cede, assim, difícil que seja um horário ótimo para todo mundo. E se ninguém ceder nunca se acha um horário. Ou claro, esse horário é imposto de cima para baixo, mas numa autogestão, quando todas as opiniões de todas as pessoas têm o mesmo peso, e é isso que é para ser um casal, né? É para ser um coletivo autogestivo, né? Onde haja autogestão entre esse par, né? Um casal, repito, se for amigo também, né? Se forem amigos, amigas, né? Sim. Então, assim, se há essa... Se há essa possibilidade, né, de eu participar da opinião e aquilo que está sendo decidido, eu não falo, né, eu encolho, eu não comunico, por mil motivos que seja, a gente aqui está afirmando muito para não desagradar o outro, que é uma coisa que a gente falou na live anterior, frustrar o outro é uma frustração para mim, porque quando eu estou em casal, né, há algo em mim que se satisfaz com a satisfação do outro. Há um desejo meu que se realiza, realizando o desejo do outro. Então, quando eu frustro o outro com quem eu me comunico,
né? Eu frustro a mim mesmo em alguma instância. Agora, quando essa frustração é inevitável, ou seja, se eu não viver essa frustração para poder viver a satisfação de ser eu mesmo, de não passar por cima de mim em algum ponto que para mim é essencial, eu dou conta dessa frustração. Se eu quero ter tudo, e essa é a questão, as encrencas, a pessoa quer ter tudo. Quer continuar em casal, quer continuar junto, né? Quando começa a haver necessidade de viver a sua individualidade ou de discordar do que a pessoa fala, eu quero ser eu mesmo, ter a minha opinião, não abrir mão dela e quero continuar com essa ligação com o outro. Eu quero as duas coisas. E nisso se cria essa duplicidade, chamada duplo vínculo, que são duas comunicações, né? Uma pessoa está expressando uma via de comunicação, que é uma pessoa, ela está expressando duas comunicações. Um sim e um não. E aí melecou tudo. Não adianta tentar seguir. Por isso que eu estou dizendo que desse ponto, não adianta. Se é fundamental para você dizer esse não para o outro, não adianta passar por cima. Porque senão vai ser colocado de uma forma ou de outra. Mesmo que seja de forma indireta. Mesmo que seja através do meu comportamento. Mesmo que seja da minha falta de vitalidade, falta de vida, falta de humor, falta de tesão. Não vai. Então eu evito esse não dou ele naquele momento e ele se impõe, porque ele era um não essencial. Quando eu cedo, tinha um não, mas eu falo assim, olha, vou falar sim pelo outro, porque também para mim é gostoso, vai, tá, tudo bem. Eu não vou mais no cinema. Eu vou com você na festa de aniversário. Tá. E eu vou nessa festa e curto a festa e vivo o prazer, que eu fui atrás do prazer de estar junto. E vivo esse prazer, é um parâmetro para eu entender que sim, eu não passei por nada essencial, não passei por cima de mim. Eu cedi um ponto em que eu podia ceder, né? Assim, a gente pode fazer uma imagem, né? A psicologia, as imagens, as metáforas, os contos, são perfeitos, porque o universo psicológico ele se dá por esse lado artístico, por esse lado metafórico, né? O psicológico se comunica com a gente dessa forma metafórica, artística, né? Através de sonhos, atos falhos, esses duplos, né? Esses duplos comportamentos, né? Então, se eu cedi algo que eu posso ceder, né, e eu percebo, pronto, eu crio um parâmetro, opa, tal coisa. Agora, se eu disse sim, me calei e fui, e fico com raiva, tô lá, mas tô irritado. Desânimo, tô lá, mas, né? Mau humor, vou em casal, mas não me divirto, não troco, não falo nada, aquilo não. É um parâmetro para mim mesmo entender. Eu cedi num ponto que não dá para ceder. Não há problema nenhum, a gente não tem como ser perfeito, né? Então, se eu cedi, fui junto, e aí chegou lá, ou no caminho já, ou na hora de se trocar para sair, eu já, né, enroscando, não vai, né, eu saio atrasado, mil coisas, né? Se isso aconteceu, ou eu fui no lugar, fiquei lá, não danço, não falo, não dou risada, não contribuo para a festa acontecer, porque cada um de nós contribui para a festa. Conta uma piada, ou brinco, ajudo, né? A festa é outra coisa que é coletiva, né? E autogestiva. Todos participam, mas não participam. Eu fico... Bem, assim, essa experiência pode ser completamente desperdiçada, só vai ser uma noite ruim, ou pode haver um proveito disso, desse momento. Que é eu mesmo perceber, porra, não era pra eu ter vindo, cara. Não era pra eu ter vindo.
Tá na cara. Tá, não preciso ter uma atitude, não, agora eu vou revolucionar e vou passar a ser eu e vou embora. Claro, se eu não tomar consciência disso, eu posso, às vezes, entra numa briga, numa discussão, numa coisa que acontece isso, saio andando, né? Vou embora. Ou briga, ou enrosca com alguma pequena coisa, exatamente porque não percebe que era preciso haver uma separação ali, né? E eu fui. Essa tendência, né? Então, mas é um parâmetro aproveitável para numa próxima vez eu entender aonde está esse limite, onde que eu não posso ceder. Não é que eu não posso ceder, poder pode, a pessoa insiste, não há como ceder. É um limite nosso, a gente admitiu um limite nosso na nossa concessão para o outro, para poder estar em casal, para poder fazer casal, né? Fazer dupla, fazer par. Né? Há um limite nosso. E a gente conhecer esse limite e respeitar esse limite. Então, uma experiência ruim, né, como essa que eu estou dizendo, que ocorre direto, né? Ocorre direto com a gente. Quantas vezes a gente não entende? Porque quando a gente está no meio disso, né, que eu disse sim, e talvez quisesse dizer não estou entendendo, eu diria, vamos, não vou, vai, bota a pilha, eu vou, tá. Para eu saber, como é que eu vou saber quando eu estou no meio eu não sei, né? Não sei, eu não tenho ninguém tem essa consciência absoluta, né? Como eu digo, se tivesse essa consciência absoluta, não nascia, já ficava lá em cima abençoando a galera. Se nasceu, tá aqui conversando, tá aqui, né? Assistindo isso aqui, olha, não tem consciência absoluta. Mas a gente sempre tem esse momento pós. Ou joga fora. Essa aqui. Depois eu tenho. É claro, eu vou arrumar um bode expiatório, vou pôr a culpa em não sei quem, né? Tenho um amigo passada por cima de. Essa aconteceu literalmente. Ai, cadê o tal do óculos? Espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um amigo que vai passando por cima de si e ainda faz a festa acontecer. Literalmente, vira o centro das atenções. Um mestre, uma miss simpatia em pessoa, mas acaba passando tanto por cima de si e se puxando para animar a festa que esquece o caminho de volta. Acaba não se autorrealizando na relação. Esquece o caminho de volta. Legal, né, essa metáfora, veja. Esquecer coisas, né? Isso que... Esquecer a carteira, esquecer a identidade. Perder a identidade, perder o rumo de casa. Encher a cara de um jeito estranho. A gente, às vezes a gente enche a cara, vai numa festa e enche a cara, né? Bebe. E bebe menos do que bebe, mas fica mais tonto, perde o rumo. É uma metáfora. É a comunicação do teu psicológico dizendo, olha, você abandonou a si mesmo. Você, né, não te firmou. Você perdeu o rumo de quem você é. E aí isso pode acontecer literalmente. Né? Se eu tô... Veja, eu tenho falado, né, nas últimas lives, eu falei bastante sobre essa situação que agora eu remontei um pouco, de a gente dizer sim quando era um não e perceber esse limite. E eu acho importante, nesse momento, também trabalhar a questão de que a gente está falando disso aqui, né? Uma relação em que tudo é separação, né? Eu quero tal coisa e eu quero tal coisa. Eu quero ir no boliche e eu quero ir na praia. Eu quero ir pra montanha, eu quero... então você vai pra lá e eu vou pra cá. Legal. Aí se encontrou de novo. Eu quero tal coisa, tal coisa. Então você vai pra lá e eu vou pra lá. De novo, tá. Pois eu quero sair. Eu quero ficar em casa. Né? Tá, então você sai sozinho, sozinha, eu fico em casa. Tá. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí falou, já discorda imediatamente. Né? Tem pessoas que têm um não automático, né? Não é a primeira palavra. Não! Aí fala o que ia falar. Às vezes fala não e concorda com o que a pessoa falou. Mas aquele não é automático, né?
Claro, numa sociedade onde a competição é incentivada da forma como a nossa sociedade é, né? E a competição não é uma coisa só que está lá na televisão, ou quando a gente joga alguma coisa. Não, ela está mais explícita. Né? Tem essa competição fálica, né? Da fala. E pá, pá, pá. Então, muitas vezes, né, até um certo ponto, essa coisa de tese e antítese, né, de contrapor, é gostoso, até um ponto. Mas se é constante, né, nunca há concordância, sempre há discordância, então esse não é constante, né, então não vamos juntos para os lugares, não concordamos, dificilmente vivemos um momento em que o papo, um fala uma coisa que encaixa na coisa que o outro fala, acrescenta, né? Tipo, pode ser um jogo de futebol do mesmo time, né? Eu lancei a bola, o cara já correu onde eu lancei, eu já corri, ele lançou lá na frente, né? E eu fui buscar a bola, né? O jogo de vôlei, né? Recebeu, já uma dupla de vôlei de praia, recebeu, já entregou, a outra tá levantando, eu já tô me deslocando pro lugar certo e pá! Entende? Pá! Pá. Então a conversa também, existe isso na conversa. Existe isso na conversa. Eu falei uma coisa que a pessoa entendeu e já mandou uma coisa além. E eu, opa! Se o casal não vive esses sims também, então também aí não tem jeito. Quando a gente frisou bastante aqui a importância da separação. É verdade. Porque é onde a gente começou nossas falas, né, sobre esse tema. Porque é onde a maioria das pessoas enrosca, não consegue separar, insiste em ficar. Né? Agora, há casos também de pessoas que são muito easy, muito fácil, vai para o seu próprio mundo, vai para as suas próprias coisas e está muito bem, obrigado. Né? Eu comigo mesmo estou bem. Aí não faço questão do outro, né? Mas algo em mim quer se relacionar, algo em mim quer ter esse outro. Né? Mas, se ele vier, bem. Se não vier... E também, escreveu ou não leu? Então, cada um pro seu lado. Existem relações assim também. E essa relação, se for muito, separa muito, não há como estabelecer o par, o casal. É um par. Olha que interessante. Um par. Não dá para formar uma unidade. Eu senti isso. O que a gente vem falando é que esse sentimento é sempre temporário. Isso aqui não pode ficar muito tempo, né? Isso aqui não pode ficar muito tempo. Isso é sempre temporário. Se insistir, aí um quer sair, o outro... Aí que começa a encrenca. Mas, se tá sempre cada um pro seu lado, né? Se aproxima, mas não se toca. Né? O assunto, ou sempre tá junto, mas daqui a pouco vem uma coisa. Isso também não está respirando bem. Como a gente disse na live anterior também, veja, o respirar da relação é que vai fazer, né? Coração assim tá o coração vivo. Pulmão assim é um pulmão vivo. O respirar da relação vai fazer o ar passar no meio. Vai arejar a coisa, vai desgrudar, vai dar saudade, né? E aí vamos consumir essa saudade. Aí deu enjoamento, vamos nos separar um tanto. Sim, agora precisa haver o se separar e precisa haver a colinha. Tá? Aqui a gente não está sendo contra a colinha. Não, cuidado. Cuidado, porque a gente quer muito isso. Agora, é entender que é temporário. É temporário. Isso não pode ficar muito tempo. Tá? Ou veja, fica mais tempo se for suave. Agora, se começa a se segurar, o outro está querendo sair, eu estou segurando, ou um está querendo sair, o outro está segurando, né? Cria essas situações de desrespeito. Quando há necessidade, né, da separação, ou quando o outro está propondo a separação, quando o outro está, como diz, né, me maltratando, né, tá, e eu não providencio a separação, ou insisto
em ficar, né? Ou não vejo esse maltratar do outro sobre mim, para continuar junto, aceito, né? As pessoas fazem isso muito com a ideia de que estão fazendo isso pela relação. Não estão. Não estão. A pessoa que o outro maltrata, seja ele ou seja ela, maltrata, e eu permaneço em relação, fico em silêncio, ou mudo de assunto e passo por cima disso. E aí, por que você não falou nada? Porque senão a gente ia brigar, e assim, né, nossa relação, se ficar de briga em briga, a gente vai separar. E não é pela relação. A pessoa não faz isso pela relação. Ele está detonando a relação. A pessoa que não fala nada, tá? Quando é desrespeitada, porque o outro maltrata, pá, o que ele está querendo? Né? Eu estou aqui, o outro vai, pá, bate aqui ou bate aqui. Esperemos que aqui nunca. Aqui sempre se dá um jeito, né? Mas fere, fala, deprecia, pá. Né? Seja homem, seja mulher, hein? Tá? Não é? Sem estereótipos, assim, sem congelar as pessoas, né? Sem botar padrões. Seja homem, seja mulher. E a mulher é muito hábil de bater aqui. Né? Sabe, às vezes pegar o alfinetinho e naquele lugar. Né? Cirúrgica, né? Intervenção cirúrgica. Ou seja, um homem que uma coisa mais clássica, né? Que foi bruto, estúpido, fala. O que a pessoa? Vai pra lá. A pessoa já tá pedindo pra ir pra lá. Vá. E deixa aí. Deixa aí. Se fez isso e não foi pra lá, eu vou pra lá. Porque não vai me tratar assim. Não vai me tratar assim. Assim, ter capacidade de fazer isso, ter força, coragem, né, para fazer isso, coragem, acho que muitas pessoas já conhecem, mas não custa falar novamente, né? Coragem, agir com o coração, né? Ter coragem de se separar nesse momento. E se a pessoa for estúpida também, ela também, assim, sabe? Devagar com essa inconsciência, né? Porra, eu fui estúpido. Né? Eu fui bruto, eu falei uma indelicadeza. Acho que eu tô precisando ficar sozinho. Tem alguma coisa minha que eu tô projetando em cima da pessoa. Peraí, eu mesmo ir pra lá. Eu mesmo consegui verbalizar isso, sair por aqui, que tá saindo, né, de uma forma indireta. Olha, eu preciso ficar sozinho um pouco. Depois a gente conversa de novo. Tá? Nem eu tô entendendo o que tá me acontecendo. Entender que uma atitude minha bruta nesse momento é isso. E essa pessoa que sofre uma atitude bruta, né, essa pessoa precisa se separar. Se nesse momento insiste em ficar junto, né, como eu estava dizendo, é uma ilusão achar que faz isso pela relação. Tá detonando a relação. Porque esse é o tipo de sim que não dava para ser sim. É um não que se impõe. Então vai ficar junto, vai ficar esquisito, e tá evitando uma pequena separação. Pô, começou o caminho do divórcio, né, da quebra, de uma separação maior, do fim do namoro. A partir do momento... Então não tá contribuindo para a relação. Essa pessoa está pensando em si mesma. Não, mas peraí. Ele grita comigo, ela grita comigo, e eu aguento. E eu tô pensando em mim? Né? Eu tô sendo escorraçado, tô sendo escorraçada, eu tô sendo humilhado, e eu tô pensando em mim? Porque você tá querendo ter tudo. Você tá querendo ter tudo. Você tá querendo permanecer. Mas presta atenção, você queria o gostoso. A gente não quer brigar, a gente não quer ficar, a gente quer o gostoso. O tá junto gostoso. Se tá ruim, a gente ainda quer ficar junto, com esperança que vai ficar bom. Muitas vezes passando por cima até da gente mesmo. Né? É muito comum ter briga de casal, mó pau. Daqui a pouco o outro vai e fala uma coisa tipo... Acabou aquele assunto. Né? Já começa outra coisa. Às vezes isso dá certo, vai. Às vezes isso dá certo.
Pode ser. A pessoa também, se a pessoa elaborou alguma coisa e fala, ai, quer saber? Ai, besteira, vamos, né? Pode ser, pode ser. Mas muitas vezes não dá certo, não dá. Aquilo vai para um lugarzinho e fica lá ruminando. E já não estou inteiro. Então, já não, isso que eu queria, né, que eu precisava ter uma quebra e não fiz, isso que eu queria manter, né, já perdi. Não vou ter. Eu queria ver pessoas que querem fazer perguntas sobre essas coisas que a gente está conversando. É uma ideia que eu já tive nas outras lives e acabei não conseguindo, porque falei bastante, comecei a colocar vários conceitos, né? E se alguém quiser fazer uma pergunta dentro disso, tiver uma curiosidade, né, a gente pode bater mais bola, né, sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa, né? Enquanto eu aguardo uma pergunta, eu vim numa sequência que é assim, o que eu estou trabalhando? Nesses momentos de separação, seja pequena ou grande separação, né, vão vir os fantasmas das outras separações. Tá? A nossa vida começa com um 2 em 1, literalmente, né? Depois, com o parto, a primeira partida, depois o desmame. E desses dois, eu falei mais na live anterior, tá? Se alguém ficou curioso, dá uma procurada lá, porque o parto é um momento importante. Não falei tudo, né? Tem um monte de pesquisa, um monte de coisa. Uma das formações que eu fiz foi de renascimento, né? Que o renascimento vai buscar um monte de craca, de coisa que acontece nesse momento, né? E se criam umas frases para nós mesmos nesse momento, vai. Por exemplo, uma questão que veio para mim no meu renascimento, eu preciso me virar sozinho, né? Eu preciso, e que acompanhou a minha vida há bastante tempo e que reflete em cada separação depois. Até a gente descobrir isso, né? Então é interessante fazer trabalhos nesse sentido, né? De descobrir, para poder superar. Eu posso contar com o outro, né? Mas as condições do parto, por exemplo, meu parto foi bem tradicional, hospital tradicional, então eu fui separado da mãe e só fui ver minha mãe depois de 5 horas. Fiquei lá na incubadora, lá, né? Então é uma sensação de solidão muito grande e me veio assim, as pessoas não têm tempo para mim, porque é um berçário com vários bebês, aí se dá banho, etc. E aquelas pessoas estão ocupadas e o parto é sempre uma coisa urgente e tá, então a sensação que eu tive de que eu fui acolhido, mas as pessoas não estavam com tempo para mim, né? Não é aquela coisa que hoje, por exemplo, com os meus filhos, já consegui mais, assim que nasceu, veio para o seio da mãe, né? E ficou ali e a coisa, vamos tranquilizar, né? Passou por uma... Então tudo isso vai depender, vai influenciar o parto. O parto, o desmame, que a gente falou uma série de coisas também, né? Sobre a crise do desmame. E, na sequência, outras separações, né? Que é quando a criança vai dormir na própria cama, né? Isso não tem idade exata, né? Depois do desmame. A escola, né? E depois a adolescência, ela vai marcar uma separação, assim, né? Ou seja, principalmente esse momento em que eu já começo a vislumbrar ter autossustento. Material, físico, né? E psicológico. É que eu já tenho opinião própria sobre mim mesmo e sobre as coisas e que consigo já discordar, né, da opinião dos meus pais, inclusive sobre mim. Aquela brincadeira que eu faço, eu nunca vi uma criança fazer um desenho e dizer, nossa, como eu estou desenhando bem, caramba, meu desenho melhorou muito, né? Olha só, gostei, não é mesmo? Né? Você nunca vai ver uma criança fazer isso. Por quê? Porque ela vai correr, fazer o desenho e mostrar, olha, e vai achar do seu desenho o que você achar, né? O que o adulto achar. Então, na adolescência, ela já começa a ter achar próprio sobre si mesma, a contestar o que o outro acha. Então, vamos na sequência, falando dessas separações. Legal. Falando dessas separações,
Cadê o tal do óculos? Tá aqui, deixa eu ver alguma coisa. Tá. Oi, legal. Então, a gente está aberto para alguma pergunta que surja aí, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta sobre isso que a gente está conversando, ou fazer alguma observação, né, para a gente bater bola. Na escola, a coisa da escola, né, esse momento importantíssimo, né, que a criança amplia, depois do desmame ela já amplia que ela pode passar mais de 3 horas longe da mãe, né? E ela começa... Quando chega na escola, veja que tem uma coisa que é essa coisa que a criança, né, essa coisa chora na porta da escola e tal. E pai e mãe ficam assim mobilizados, né? Muitos pais e muitas mães, poucos lidam com isso de uma forma tranquila, né? Que, olha, tem que ficar lá e tal. Sofre junto. Mas vive uma coisa que é assim, um alimento egóico, né? Veja que a criança dá muita importância para os pais, e é o que a gente mais busca na vida, alguém que nos dê importância, né? Vamos ser um rockstar, um popstar, né? Vamos ser, né? Busca fazer live, ter não sei quantas visualizações e tal. Veja, uma criança dá milhares de visualizações. Então, é clássico também, né, essa cena de que a mãe vai embora e a criança fica na escola, e depois de no máximo 1, 2, 3 minutos, a criança já está muito bem, obrigado. Já está brincando com outras crianças, já está se divertindo. E a mãe e o pai ficam nesse lugar, que foi o último lugar, onde que, nossa, né, não vive sem mim, né? Não... Então é importante que mãe e pai façam essa separação. Essas primeiras separações das coisas que a gente está falando, né? O parto, o desmame, né? Principalmente a partir do desmame, porque o parto é meio dado pela natureza, né? Inclusive, na hora do parto, na hora de nascer, quem dá o sinal químico para a mãe é o bebê, né? Assim, veja, o bebê manda o sinal químico para o corpo da mãe, que aí ela começa a ter as contrações, começa a soltar a ocitocina e etc. E quem desperta o relógio, né, biológico do parto é a criança. Mas é claro, totalmente orgânico. É um sinal assim, tô pronto. Tô pronto. Ele diz, tô pronto. Enquanto ele não dá esse sinal, a mãe não começa com... Então, essa separação é dada pela natureza. É uma coisa... Fora, claro, a cesárea que eu planejo, mas mesmo assim, só depois que a natureza fez a parte dela, né? Agora, o desmame, a escola, o ir dormir na sua cama, tá? São separações importantíssimas e que cumpre aos pais, à mãe e ao pai, né, ter coragem de fazer. Entender que está criando uma pessoa para ser um ser autônomo um dia. E essa pessoa precisa lidar com frustração. Tá? Não ficar nesse lugar em que fica tentando evitar as frustrações que são inevitáveis. É claro, se é uma frustração evitável, tá bom, claro, vou fazer o máximo. Né? Agora, se é inevitável, porque está indo no caminho da autonomia. Então, quem precisa ter coragem, né, para se separar e fazer isso tranquilamente, sem drama, né, são os pais. Isso é dar uma boa criação. Agora, o pai e a mãe que fica muito doído, né, que quando ou fica, mas eu já volto daqui a pouco. Mas não sei, sabe, fica com essa cola, com essa cola, com essa cola, dá a entender que a criança não suporta a separação. Fica como se fosse uma coisa que tivesse errada, né? E veja, a criança vai achar de si, nessa idade, ela vai achar de si mesma o que os pais acharem dela. Né? E veja, os pais não precisam anunciar. Você consegue passar uma frustração. Isso nunca precisa ser dito. É pelo jeito dos pais que a criança vai fazer essa leitura. Eu sou capaz ou eu não sou. Isso se dá em várias frustrações. Vamos dizer assim, a criança estava correndo e caiu. E você percebe até onde que ele é
que você conseguiu observar, é um tombo tranquilo, né? Não arrebentou a boca, não caiu de um lugar alto, um tombo normal, né? E ali há um momento que se mãe ou pai se aproxima ou vendo ela cair, está comunicando com ela, pode se aproximar ou onde pode até não se levantar e dizer: e aí, como é que tá? Né? Machucou? Né? Levanta, vê, tá funcionando a perninha? Tá. Pode continuar correndo, pode continuar brincando. A criança vai continuar brincando. Ou mesmo que eu me aproxime, né? Chegue perto. E aí, como é que tá? Né? Foi um tombo que se ela não consegue se mexer, eu ponho ela de pé, posso pôr limpo. E aí, tudo bem? Tá funcionando a perninha? Tá? Pode brincar. A criança vai achar que pode brincar. Ela passou por uma frustração, por uma dor. Mas ela vai construir nela: eu suporto a separação, né? Eu suporto o não colo, eu suporto a frustração. Na mesma cena, o mesmo tombo, do mesmo jeito. Pai ou mãe: ai, meu Deus, ai, meu filho, minha filha, ai, levanta, sustenta, você tá bem, tá bem, não, espera. E aí, às vezes, a própria criança quer voltar a brincar, esperneia. Não, espera, você tá bem, tá? Né? Vai construir na criança: meu pai ou minha mãe acha que eu não suporto tomar um tombo e ficar de pé. E aí a criança vai achar que não suporta. Então isso vai se dar para todas as frustrações. E a separação, né? O deixar na escola, etc. É uma frustração. Idem a coisa do ir dormir na sua cama. Né? Que é um outro ponto onde pega. Que não tem idade exata para isso, assim, e eu nem digo recomendar ou não recomendar, cada um que... Mas que chega uma hora que passa a ser inevitável. Quem evita esse momento vai criando cenas estranhas. Né? Adolescente dormindo com a mãe. Filha, adolescente dormindo com o pai. Acho que não, né? É preciso, ó, se sustenta, né? Atravessa aí um ponto que não é qualquer coisa, né? Por isso que é chamado de algo complexo, porque é bastante coisa. A palavra complexo vem disso, né? Como um complexo rodoviário, né? Um complexo petrolífero, né? Um complexo rodoviário, vários túneis e tal, e viadutos, né? Várias coisas convergindo e saindo, né? Um complexo industrial, várias indústrias. Então, o complexo de Édipo. É o que está... Ou seja, há algo de uma regra social que o Reich, o Freud, né, o Lacan, eles vão explicitar, vão falar disso, porque disso não se fala, né? Que é o tabu do incesto. O tabu do incesto, ele existe em todas as sociedades humanas, né? Não se ouviu falar de nenhuma sociedade humana que não tenha o tabu do incesto. Então ele é inerente à condição humana. Só que ele não está escrito em constituição nenhuma. Não tem nenhuma lei, né, que proíba. Não é preciso, isso é uma prática. E nenhuma mãe e nenhum filho, nenhuma mãe fala: filho, a gente não vai poder transar. Filho. Nenhum pai fala: filho, a gente não vai poder transar. Ou tias, ou... Isso vai se aprendendo na prática. Então algo separa, né, pais e filhos. E isso precisa atuar. Isso é a primeira regra moral, é a primeira que surge nas nossas vidas. E é importante estabelecer ela bem estabelecida. Porque é a partir daí todas as outras regras morais, né? Que são frustrações necessárias para o nosso convívio social, né? Então, nessa coisa dos filhos irem dormir nas próprias camas, veja, tem a coisa que é famosa, a criação dos franceses, né? Dos franceses que
é um parâmetro um pouco diferente do nosso, né? Mas é uma sociedade ocidental também e tal. Então dá para... Que os franceses lidam de uma forma mais limpa, mais clara, menos dramática, com essas frustrações, esses nãos para as crianças. Né? Há um livro também que vai trabalhar assim, essa coisa de, já logo nos primeiros meses, colocar o bebê para dormir no quarto dele. E aí a criança vai chorar bastante nos primeiros dias, mas logo começa a chorar menos e depois vai dormir. E em pouco tempo, semanas no máximo, ela está adaptada a dormir sozinha. E vai tranquilamente. E não chora mais, e é só isso. Então, nesse momento em que a criança chora, né, o entendimento, quem precisa segurar essa dor da separação são os pais. Cabe aos pais dar esse não para a criança. Isso fortalece a criança. Agora, claro, a nossa cultura é diferente da francesa, né? Para nós, não sei, as pessoas chegam a achar que isso é cruel, né? Deixar o bebezinho chorando, né? Mas com isso vão se criando situações que se estendem muitas vezes desse momento em que a criança vai para a cama dela. E há muitos casos também de pais ou mães que se separam, né? E aí botam os filhos para dormir junto, substituir. Olha, nada disso é claro, se for uma exceção, tal, tá gostoso, né? Mas está se evitando uma separação que é necessária. Né? É uma frustração. Vamos dizer assim, né? A gente falando de Édipo, há o Édipo clássico freudiano, que é esse, que tudo que a criança mais queria era se manter nesse lugar, né? De aconchego junto com a mãe, onde nasceu, nesse corpo que ele já conhece, batida, né, do coração, a voz, de onde ele recebe leite, né? Ele quer se manter, quer dormir aqui, quer ficar aqui. E ele é separado, né, da mãe, seja homem ou seja menina, né, seja menino ou seja menina, homem ou mulher, é separado porque a mãe vai dormir com o pai. Essa coisa clássica. E o pai e a mãe fazem alguma coisa lá, o pai tem um atrator, né, para a mãe que eu não posso concorrer. Esse é o Édipo clássico, né, o Édipo freudiano. O Lacan ele revoluciona isso. Ele diz que não é o pai, é a metáfora do pai. Ou seja, qualquer coisa que eu vejo minha mãe querendo ir fazer, que não é estar comigo. Minha mãe deseja outras coisas além de mim. Então pode ser sair com as amigas, pode ser trabalhar, pode ser ficar lendo um livro. Qualquer coisa que genuinamente eu veja que minha mãe está interessada e que não sou eu. É fundamental viver esse corte. A criança está num lugar que o Lacan chama de desejo do desejo. Seria um desejo ao quadrado, né? Veja, desejo do desejo. O maior desejo da criança é ser desejada pela mãe e pelo pai também, né? E claro, essa questão é a mesma para mãe e pai. É a mesma. É claro que primeiro vem a mãe, depois o pai. A relação começa antes, né? Depois vem o pai. É a mesma coisa, né? Eu vejo meu pai querendo... Não existe esse negócio de como é complexo de Elétra. Não existe isso. Né? Freud nunca falou disso. Isso não existe. Assim, tanto meninas como meninos, a questão... E tanto com a mãe quanto com o pai, a questão está vista no complexo de Édipo. Mas voltando à mãe, né? Que é o exemplo mais icônico, né? É um ícone. Qualquer coisa que eu vejo minha mãe interessada. Então, assim, eu criança estou nesse lugar do desejo. O que eu mais quero é que minha mãe me deseje, eu luto pelo desejo dela e acho, e tenho a ilusão de que o que ela mais deseja sou eu. E isso não é à toa. O bebê toda hora que olha, tem alguém lá, e né, toda hora, e vigiando, e vai cair, cuidado, não anda. Quer dizer, estão sempre olhando para mim. Ele cria essa ilusão enquanto criança, né? Eu sempre sou o objeto de atenção deles, né?
Eles desejam estar olhando para mim. Então eu vou para esse lugar bastante egocêntrico, né? E aí tá, o meu maior desejo também é ser desejado por essa pessoa. Quando eu percebo que essa pessoa deseja outras coisas que não eu, essa ilusão se quebra, isso é muito importante para mim. Eu vou passar por uma frustração. Mas, a partir do momento que eu quebro o desejo do desejo, todos os meus outros desejos que são menores do que ser desejado pelos pais, eles podem emergir. E aí começa a se construir. Eu desejo algo fora dessa relação com os meus pais. Eu desejo crescer, trabalhar, né? Ter namorado, ter namorada, ter minha casa. Desejo o mundo. Desejo amiguinhos, escola, gosto deles. Então, agora a criança é incapaz dela mesma produzir essa quebra. E ver, eu desejo outras coisas, deixa pra lá. Os pais precisam cuidar disso. Os pais precisam cuidar disso, de dar esse não. A gente vai continuar esse papo, né? O papo é profundo, assim, e vai havendo várias ligações. Você veja que esse tema da separação, não, das separações, das junções, não é um tema qualquer para o ser humano, né? Mas agora está no nosso horário, tá? Semana que vem, mesmo horário, tá bom? Hoje não entrou muita pergunta, né? Então, assim, a gente está aberto para perguntas. Quem está acompanhando as lives, né? Então tá bom, a gente faz um convite para divulgar essas lives, para a gente trazer mais pessoas, né? Porque esse tema é importante. Acho que é a encrenca número 1 na vida das pessoas, né? Relações, né? Junções e separações. Tá bom? Até a próxima. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Eu ainda não... encerrar. Beleza. E você também.